E aí, gente, vamos para mais uma aula? Então, eu comentei com vocês na aula passada que hoje a gente vai falar sobre coronavírus, tentar associar com genética para vocês entenderem um pouco melhor sobre a doença, tá? Mas vamos lá para a nossa notícia básica. Por que é fundamental conhecer a genética do novo coronavírus? Só assim podemos entender de fato como a pandemia começou e como está se propagando mundialmente. Aqui fala um pouco mais, né? Vocês leem com cuidado. Então, está falando aqui que é importante a gente saber da genética do coronavírus para a gente entender onde ele surgiu, como é que ele está evoluindo e até para possível vacina, tratamentos. Então, é importante a gente conhecer a genética desse micro-organismo. Então, a aula de hoje, coronavírus e genética. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre o assunto, aprofundar sobre o assunto. É tudo muito atual, muito do que eu falar hoje aqui, talvez amanhã já tenha mudado, já tenha descoberto coisa nova, né? Então, é importante vocês terem noção que sobre coronavírus tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para se falar e que muitas das coisas que forem ditas talvez mudem, né? Porque a gente ainda está estudando muito, é tudo muito recente, tudo muito novo para a gente. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, compreender ali o Covid-19 e enfatizar a importância dos estudos genéticos, a estrutura do vírus, os sintomas causados pela doença e principalmente profilaxia também, né? Porque é bem importante para a gente, se bem que vocês já sabem muito disso também. Então vamos lá. Coronavírus. Coronavírus não existe um vírus só, gente. Existe uma família de vírus. É como se fosse essa sala, várias pessoas, cada pessoa representa um vírus diferente. Então, são vários vírus de uma mesma família. O que eles têm em comum? Para começar, a família deles é o coronaviridae, né? O que o coronaviridae e todos esses vírus dessa família têm em comum? Eles têm espículas na estrutura deles que lembram uma coroa. Então, ficou coronavírus, coronavírus, né? Então, por isso que eles receberam esse nome, por causa da estrutura deles. Existem vários, né? Muitos vírus dessa família, mas cerca de 7 infectam humanos. Então, até ano passado eram 6. A partir do ano passado surgiu o coronavírus, hoje são 7 vírus dessa família que conseguem infectar humanos. A maior parte deles veio de mutações de animais que começaram então a infectar os seres humanos. Aqui eu coloquei os dois mais importantes, tá? 2002, SARS, tá? Uma síndrome respiratória aguda que surgiu na China, né? Comum aí. Então o nome é SARS-CoV, esse CoV justamente é do coronavírus, né? Tá dizendo aí. Na época, 8.000 infectados, 800 mortos. Já causou um pânico nessa região também, né? Um surto aí. 10 anos mais tarde, em 2012, surgiu outra, a MERS, uma síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, conhecida também como síndrome do camelo, né? Porque era uma mutação ali do camelo que veio para os humanos. 2.494 infectados, 858 mortos. Então, se eu for comparar essas duas doenças, a MERS ela é muito mais letal do que a SARS, tá? Mas as duas trouxeram muitas preocupações para a época também. Hoje, então, a gente está com o Covid-19, tá? Também chamado aqui de 2019 nCoV aqui, tá? É o nome do coronavírus atual. Então, quando a gente fala de coronavírus, tem uma família de coronavírus. Não existe um só, tá? Então, quando a gente quer especificar, Covid-19, que é o nome que está sendo mais utilizado. A gente está olhando aqui a carinha do vírus, né? As espículas dele aqui, ó, que dão essa coroa em volta dele. E está vendo aqui que o material genético desse vírus é um RNA. Tá? Então, o material genético, o RNA, está dizendo aqui que é um ribovírus, então. Vírus que têm material genético de RNA sofrem mutação mais rápido, se comparados com aqueles que têm material genético de DNA. Por que isso acontece, gente? Ele não tem mecanismo de reparo. Então, se vocês lembram, quando a gente falou lá do DNA produzindo outra molécula de DNA, ele ia colocando as bases nitrogenadas e tinha um mecanismo de reparo. Então, ele ia olhando se estava tudo certo na nova fita e se tivesse errado, ele ia lá, cortava e arrumava. Aqui não tem esse mecanismo. Então, se ocorre uma mutação, se foi colocada uma base no local errado, vai ficar errado. Então, eles mutam de forma mais rápida, tá? Aqui a gente está vendo uma figura do vírus no microscópio eletrônico. Ele é uma estrutura muito pequena, então a gente só consegue ver nesse tipo de microscópio. E aqui está dizendo
que apesar da a gente não tem certeza de nada disso ainda, né? Mas as evidências atuais mostram que o vírus provavelmente ele surgiu no morcego, ele era um vírus de morcego, que sofreu mutações e começou a infectar humanos. Mas já existe evidência que não foi diretamente do morcego para o humano. Provavelmente o vírus, que era do morcego, sofreu uma mutação e infectou um outro animal chamado de pangolim, que existe naquela região lá da China. O pangolim é que conseguiu transmitir para os seres humanos. Tá, professora, mas isso é certeza? Não é. É o que os estudos recentes indicam. Tá? Mas se vocês olharem no comecinho lá da pandemia, chegou a ser até falado que talvez fossem cobras que tivessem, né, vírus de cobra, que foi meio que descartado, né, porque cobra come morcego, pode ser que ela estava infectada com o vírus por causa disso. Então ainda não se tem certeza, tá? Mas é, por enquanto, a evidência mais aceita, né, a teoria mais aceita. Então, não era, mas o principal de saber é que não era um vírus humano, que era um vírus de animal que sofreu mutação, ou por ingestão de carne, ou diretamente de um animal para outro aqui, e acabou infectando pessoas. Isso aqui vocês já sabem, mas vamos lembrar. Contágio, contato com gotículas de saliva de pessoas contaminadas. Porque na gotícula de saliva vai sair o vírus também. Então, se, por exemplo, eu estou infectada, espirro nessa sala, vai ser um monte de gotículas de saliva, com um monte de vírus também. Ah, professora, mas por que pegar em superfície é perigoso? Porque a gotícula de saliva pode estar ali na superfície, quando você pega, encosta na mucosa do olho, da boca, enfim, você pode pegar a doença. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente lavar as mãos, né? Sintomas. Existem vários. A pessoa pode manifestar alguns, pode não manifestar outros, né? Depende de pessoa para pessoa. Mas principais, tosse seca, febre, por isso que as pessoas medem, você vê na televisão, medindo temperatura em locais, né, principalmente no exterior aí, falta de ar, diarreia forte, perda de olfato e paladar. Em alguns casos, podem evoluir para síndromes respiratórias graves, complicações respiratórias graves, né? Aqui está dizendo que de cada 100 infectados, aproximadamente 20 vão ter complicações respiratórias. Desses 20, aproximadamente 5 vão precisar de UTI. Lógico que isso também varia de região para região, a gente está falando uma média baseada nos estudos, né, do comportamento do vírus nessa pandemia, tá? Mas é bem preocupante, né? Se a cada 100 pessoas, 20 têm complicações, essas 20 vão ter que ir para o hospital e vão estar transmitindo para outras pessoas, né? Podem ter complicações piores e precisar de UTI, então realmente são dados bem preocupantes. Uma notícia aqui, ó. Por que o Brasil foi o primeiro a sequenciar o genoma do coronavírus? Olha que legal. Brasileiros. Melhor, gente, uma equipe liderada principalmente por mulheres. Então, mulheres na ciência, mulheres cientistas desvendaram o genoma. Por que isso é importante? Vamos ver aqui, ó. Pesquisadora que coordenou o projeto genético explicou à Veja o pioneirismo brasileiro, além dos perigos e funcionamento do vírus. Então, nessa reportagem aqui, né, a Esther Sabino, que é a coordenadora do projeto que sequenciou, né, ela é médica pela USP, ela explicou qual é a importância. Olha que rápido, 48 horas depois do primeiro infectado no Brasil, esse grupo já tinha conseguido sequenciar o genoma do vírus. Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente descobre o genoma, a gente está trabalhando com dados do vírus. E a gente pode desenvolver vacinas a partir disso, tratamentos, diagnósticos, então a gente sabe a história evolutiva do vírus, inclusive, também. Então, a gente passa a ter mais dados para trabalhar em cima deles e, principalmente, o que a gente quer agora é tratamento e vacina, né? A gente precisa disso urgentemente. Então, a partir desse genoma que foi, né, identificado, que foi codificado aqui pelas cientistas, o mundo inteiro está tentando desenvolver tratamento, tentando desenvolver vacina. Então, foi um estudo muito importante. E por que elas... né, ou tinha talvez alguns homens na equipe, mas por que esse grupo em si, aqui no Brasil, conseguiu fazer isso de modo tão rápido, a 48 horas após o primeiro contaminado? Porque esse grupo já estava trabalhando há anos com sequenciamento pensando em dengue e zika, que são problemas sérios aqui no Brasil também. Então, eles já estavam com um laboratório bem desenvolvido para pesquisa, para zika e para dengue, né? Principalmente ali depois de 2015, que a gente teve o surto de zika aqui no Brasil. Então, elas já estavam ali com o laboratório pronto, o material pronto, então tudo isso facilitou o estudo delas, tá? Então, isso é bem importante. Aqui, gente, comparando, ó, Covid-19,
material genético dele é RNA, como a gente acabou de falar, né? O RNA desse organismo tem cerca de 30 mil bases nitrogenadas. Isso é grande ou é pequeno? É pequeno se a gente comparar com o ser humano ali, que a gente já vai falar. Ó. Tem cerca de 15 genes só. Então, é um código genético pequeno, né? Um material genético pequeno. Vamos comparar com o humano. Do humano é DNA para começar, né? 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, tem muito mais. Ó. 20 mil genes. A gente tem muito mais informação aqui do que o vírus, né? Que tem material genético pequenininho. Então, só comparando aqui. A partir, então, desse sequenciamento, foi, né, pensado um pouco melhor, estudado um pouco melhor, onde começou a pandemia, a velocidade de mutação do vírus, porque agora a gente já conhece o material genético dele, e como está ocorrendo a propagação. Então, todos esses estudos estão sendo feitos com base no material genético que foi codificado por esse grupo aqui no Brasil. Tá? Então, aqui nesse, né, mapinha, mostrando para vocês também como que a doença evoluiu no planeta. Outra notícia legal aqui, ó. Estudo genético mostra por que vírus da Covid-19 não foi feito em laboratório. Então surgiu aí umas fake news, né, dizendo que o vírus tinha sido feito em laboratório. Já foi descartada essa hipótese por causa dos estudos genéticos que foram feitos. Então o genoma do vírus é tão pequenininho que é muito fácil de comparar com os genomas de outras espécies, né, de outros vírus que estão contaminando outras espécies, então é fácil de comparar, não é algo muito difícil. Então foi relativamente rápido descartado essa fake news aí. Essa figura aqui, esse slide, a gente está mostrando para vocês, tá? Não quero que vocês fiquem se desesperando com isso, porque é só de exemplo, que eles compararam aqui o genoma do vírus, do Covid, que infecta humanos, do Covid que infecta morcegos e do Covid que infecta o pangolim. E que eles têm muitas coisas em comuns, tem muitos trechos no RNA deles que são comuns. Então, por isso que eles conseguem pensar assim, ó, veio primeiro do morcego, o pangolim é mais parecido o genoma desse vírus, do pangolim, com o genoma do vírus humano, então provavelmente foi do pangolim para o humano. Então, eles fazem isso com base nesses dados que eles vão coletando dos estudos. Eles conseguem fazer essas comparações, então, entre o genoma de um vírus com o genoma de outro vírus. Outra notícia, olha quanta notícia. Coronavírus já se transformou em 30 cepas, dizem cientistas chineses. A pesquisa de Li mostra que a versão de coronavírus que espalhou pela Europa e Nova York era muito mais potente do que aquela que atingiu outras partes dos Estados Unidos, como Washington. Então, já está vendo que tem alguns vírus, né, algumas variedades desse vírus que são mais letais que outras, que atacam o organismo humano de uma forma mais forte do que outras. Então, o vírus está sofrendo mutação de forma muito rápida, eles estão conseguindo identificar isso nos estudos genéticos. E ainda está dizendo aqui, ó, o sequenciamento deixa claro que o vírus está em evolução. Isso, no entanto, não quer dizer que o coronavírus esteja causando problemas mais graves no ser humano. Então, o simples fato do coronavírus sofrer uma mutação não quer dizer que ele vai ficar mais perigoso, que ele vai ficar mais letal, que vai causar mais problemas. Uma coisa não é sinônimo da outra, tá? Então, a evolução não é sinônimo de melhoramento, de ficar mais perigoso. Não é isso, tá? Então, mutação ela ocorre aleatoriamente. Algumas vão ser benéficas para o vírus, por exemplo, vão deixar eles mais letais, outras vão deixar ele mais fraco, inclusive. Tá? Então, mutações ocorrem e elas não são direcionadas para uma função específica. Um quiz para a gente aqui, então. Por que a lavagem das mãos com água e sabão é importante no combate ao coronavírus? Letra A, porque o sabão destrói a célula do vírus. Letra B, porque o vírus possui uma capa lipoproteica que é danificada pelo sabão. Letra C, porque forma uma capa protetora para as mãos. Ou letra D, porque reforça as defesas naturais do corpo.
aí, gente, fácil? Então vamos pensar na estrutura do vírus primeiro. O vírus nada mais é do que uma partícula de RNA, nesse caso, envolta por uma cápsula de lipoproteínas, ou seja, proteína e gordura, lipídio. Sabão adora isso, gente. Então, o sabão vai interagir com essa molécula do viral, né? E vai destruir. Então, aqui, porque o vírus possui uma capa lipoproteica que é danificada pelo sabão. Letra A, gente, vírus não tem célula. Por favor, vocês aprenderam isso lá no fundamental. Não pode esquecer isso, tá? Não forma capa protetora para as mãos, não tem nada. Tanto é que se você lavar a mão bem lavadinha e pegar numa superfície contaminada, pronto, já contaminou a sua mão novamente e pode ser contaminada, tá? Então, não é isso que acontece. E também não reforça as defesas naturais do corpo. Aqui, olha que bonitinho, o cascão, né? Lavando as mãos. Quem diria que a gente ia ver o cascão mexendo com água? Até o cascão se rendeu à prevenção do coronavírus, gente. Então, se até o cascão está preocupado, você também tem que estar preocupado aí na sua casa. Tá? Então, prevenção. Lavar as mãos com água e sabão. Água e sabão é o ideal, gente. Ah, mas eu não estou em casa, não estou acesso a água e sabão, então o álcool 70. Por que o álcool 70? O álcool 70%, como o nome já está dizendo, ele tem 70% de álcool. O resto é água. Isso faz com que ele evapore mais devagar do que se eu usasse, por exemplo, um álcool 90%. O fato dele evaporar mais devagar faz com que ele tenha mais contato com a minha mão e consiga, então, ali eliminar os vírus que possam estar, né, contaminando. Então, isso é importante também. Mas o principal é água e sabão, tá? Tendo água e sabão é o que importa. E aqui mostrando o que acontece, né? Então, a gente está vendo aqui o vírus, a gente está vendo aqui em verdinho a molécula de sabão, né? O sabão, então, ele vai interagir com essa membrana lipídica, vai destruir esses lipídios ali e vai acabar arrastando as proteínas, os fragmentos de RNA para fora do vírus. Então, destrói o vírus. Então, água e sabão, bem importante na prevenção. Outro quiz. Por que o uso de máscaras é importante para se proteger do vírus? Letra A, porque forma uma barreira física dificultando o contato com o vírus. Letra B, porque danifica a estrutura viral. C, porque fortalece o sistema imune. Ou letra D, porque filtram o ar. Aí, gente, tranquila essa também, né? Vamos pensar aqui, ó. Forma uma barreira física dificultando o contato com o vírus. É isso que acontece, né? Então, quando você usa máscara, não quer dizer que o vírus não vai sair pela gotícula de partículas se você estiver contaminado. Vai, mas tem uma barreira física dificultando a passagem do vírus. Um ou outro até sai, mas não vai alcançar uma distância tão grande também, né?
Fora que, quando uma pessoa que não está contaminada, também evita o contato, né, com a sua mucosa nasal, da boca, enfim, evita também. Só que a gente tem que saber usar máscara, né, gente? Não adianta você ficar pegando, colocando a mão nela, porque você está contaminando a máscara também. Então, né, coloca a máscara e o ideal é esquecer. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho essa dificuldade. Não danifica a estrutura do vírus, não fortalece o sistema imune e também não está filtrando o ar nesse caso, tá? O uso de máscaras é bem importante. E virou lei, né? Então aqui, ó, o uso de máscara em locais públicos é obrigatório em todo o Paraná. A Lei 20.189 de 2020 torna obrigatório o uso de máscara em ambiente coletivo em todo o Paraná. Então a gente tem que usar máscara. Aqui mesmo onde eu estou gravando, tá todo mundo de máscara. Só tô eu sem máscara, né? E meu amigo intérprete aqui, porque a gente está falando com vocês, mas está longe, né? A gente está cumprindo uma outra regrinha aqui, mas os demais aqui tá todo mundo de máscara. Então você também, se precisar sair de casa, lembra de levar a máscara. Até porque talvez você seja impedido de entrar em alguns locais, porque agora é obrigatório, é lei, tá? E é importante. Mais um quiz. Por que o distanciamento social é importante nesse momento de pandemia? Letra A, para que as pessoas se concentrem em lavar as mãos? Letra B, porque é uma forma de evitar aglomerações, diminuindo as chances de contágio? C, porque evita mutações virais? Ou letra D, para que as pessoas se recuperem em casa sem precisar ir ao médico? E aí, gente, tá tudo muito fácil nessa aula, né? Por que é importante manter o distanciamento social? Porque é uma forma de evitar a aglomeração. Quando a gente tem aglomeração, a chance de ter uma pessoa contaminada e conseguir contaminar várias é muito grande. Se você mantém o distanciamento social, o vírus vai ter mais dificuldade em chegar nas pessoas. Então, evitar a aglomeração. Por isso que eu estou dando aula longe de vocês, né? Porque a gente está tendo esse distanciamento para evitar a aglomeração, para evitar a propagação rápida desse vírus, tá? Então, distanciamento social é importante sim, tá? Então, aqui está mostrando pelo menos 1,5 metro, por isso que a gente vai em mercado, tem a marcação no chão, né? Você vai em qualquer lugar público, tem as marcações para não ter aglomeração, porque a aglomeração facilita, então, a transmissão do vírus, ele chega em outras pessoas de uma forma mais fácil, mais rápida. Vamos tornar a vida dele mais difícil, né? Evitando que isso aconteça. Essa curva aqui, gente, tá? Vocês já estão cansados de ver também. Ela está mostrando o que ocorre quando não tem controle e o que seria o ideal, o que a gente gostaria que acontecesse, tá? Então, a curva em vermelho é o que a gente gostaria, a curva em azul é o que a gente não pode ter. Então, aqui está mostrando a transmissão fora de controle. Sem distanciamento social, não lava a mão direito, não se cuida, né? Enfim, tá tendo lá a transmissão.
Olha só, aqui em pontilhado está a nossa capacidade do sistema de saúde. Cresce muito o número de infectados num curto espaço de tempo. Isso faz com que o sistema de saúde não comporte tanta pessoa. Várias dessas pessoas vão precisar, inclusive, de UTI, e não tem UTI para todo mundo. Então, a gente tem que achatar a curva. Quando a gente achata a curva, ó, o sistema de saúde dá conta dessas pessoas, né, de fazer o tratamento adequado, então diminui o número de mortes, inclusive. Se vocês verem, ó, quando a gente achata a curva, no final, talvez até tenha uma quantidade parecida de pessoas infectadas. Mas as pessoas infectadas, praticamente todas, serão cuidadas pelo sistema de saúde. Quando isso aqui acontece, não tem chance, né, gente? A curva em azul mostra que o número de pessoas infectadas aqui é muito superior à capacidade do sistema de saúde, e não só do Brasil, do mundo. Tá? O mundo inteiro sofre, né, com essa pandemia aí. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que manter o distanciamento social, a gente tem que usar máscara quando precisa sair de casa, tem que lavar a mão direito toda vez, né, passar álcool, gel, água e sabão. Tudo isso é importante, tudo isso tem um motivo. Então, colabore, né? A gente está tendo essa aula distante aqui, justamente para evitar a aglomeração, para evitar o contato, porque a aglomeração aumenta a chance de contágio. Aqui, gente, quem se recupera da Covid-19 pode levar no sangue a defesa contra o novo coronavírus. São os chamados anticorpos neutralizantes, porque ajudam a inibir a ação do vírus. Uma esperança para doentes em estado grave que lutam para sobreviver nas UTIs. O sangue é composto por uma parte sólida, onde ficam os glóbulos vermelhos, e outra líquida, chamada de plasma. O plasma é composto de água e proteínas e carrega também os anticorpos criados no contato por diversos vírus. Os médicos estudam a coleta de plasma de pacientes de Covid-19 curados para infusão em doentes em estado grave. Então, o estudo aqui está fazendo assim, eles querem tirar o plasma do sangue de uma pessoa que já se curou do Covid-19 e transferir parte desse plasma para uma pessoa que está em estado grave na UTI, tá? Ao receber o plasma, o paciente está recebendo um tratamento semelhante à vacinação ou à soroterapia. Justifique. Então, aqui você vai ter que relembrar algumas coisas que você estudou no ano passado. Então, pense, né, dê uma refletida sobre isso e a gente já volta a responder junto.
responder essa questão, você tinha que lembrar a diferença entre vacina e soro. Então vamos lembrar rapidinho aqui o que é a diferença deles. Quando você toma uma vacina, você está tomando você está injetando no seu corpo, seja na forma da gotinha ou da injeção, um antígeno, um corpo estranho. Quando você recebe um antígeno, o teu corpo, ele é enganado pela vacina e acha que você ficou doente. E ele produz anticorpos para combater, né, aquela partícula estranha. Quando o teu corpo produz os anticorpos, ele produz também células de memória. As células de memória guardam a receita para combater esse antígeno. Então, quando você tiver contato com, por exemplo, né, com o vírus de verdade, você já vai ter a receita para combatê-lo. Então, você não vai ficar doente ou vai ficar de uma forma mais branda, mais leve. O soro é diferente. O soro ele é utilizado para doenças que não podem esperar você produzir os anticorpos. Então, você recebe anticorpos prontos. Por exemplo, eu tive contato com o veneno da cobra. Não vai dar tempo do seu corpo produzir um anticorpo para combater o veneno, porque você pode morrer ou ficar com sequela. Então, você toma o soro. O soro já vem com anticorpos prontos, com anticorpos preparados, dentro do corpo de outro organismo. Por exemplo, o cavalo. Então, coloca lá o veneno da cobra no cavalo, o cavalo produz anticorpo, vai lá, retira o sangue do sangue do cavalo, retira o anticorpo para aquela cobra. Quando uma pessoa é picada, eles aplicam o anticorpo que foi produzido pelo cavalo. Como a pessoa recebeu anticorpo pronto, ela não vai produzir célula de memória. Então, toda vez que ela tiver contato com aquele antígeno, ela tem que tomar o soro novamente, tá? Então, bem resumido. Vacina, a gente está fazendo uma imunização ativa, porque você está produzindo anticorpo, o soro passiva, porque você não produz anticorpos. Então, olha só, a parte do texto que diz aqui, ó, que carrega anticorpos criados em contato por vírus, anticorpos neutralizantes. Então, aqui está dizendo que a intenção de transferir o plasma de uma pessoa para outra é justamente transferir os anticorpos de uma pessoa que já se curou para outra que está com a doença. Então, o tratamento é parecido com a soroterapia, porque a pessoa já está recebendo anticorpos prontos, ok? Então, soroterapia, pois está recebendo anticorpos prontos de um outro organismo, caracterizando uma imunização passiva, tá? Então, tá aqui explicadinho. Número 2 aqui, gente. Por que o uso de antibióticos não é eficaz no tratamento para infecções do coronavírus?
essa tá tranquilinha também, né, gente? A gente até falou sobre ela nessa aula já. Então, antibiótico, o que que ele faz? Ele vai agir no metabolismo celular. Vírus não tem célula, vírus não tem metabolismo próprio, então o antibiótico não vai ser útil para ele, né? Não vai conseguir combater o vírus. Tá? Então, a gente usa antibiótico para doenças bacterianas. Doenças virais, não adianta usar antibiótico, ok? Mais uma notícia para a gente aqui, ó. Brasil passa o Reino Unido ao bater mais de 250 mil casos confirmados de Covid-19. Total de mortos vai a 16.792. Foram novos 674 registros de mortes em 24 horas. Com a atualização, o Brasil superou o Reino Unido e tem o terceiro maior total de casos confirmados. Essa notícia é do dia 18/5/2020. Olha só, então a gente está em terceiro lugar no mundo em alguma coisa, que não é uma coisa boa. Quero que vocês vejam comigo essas duas curvas, gente. Primeiro, a primeira curva aqui, ó. Mortes por coronavírus no Brasil. Total de óbitos causados pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Então, é um gráfico do Ministério da Saúde, tá? Então, ó, primeira morte no dia 17 de março. Dia 18 de maio, 16.792 mortes. É muita coisa, gente. É muita morte. Por que a gente não está tão preocupado assim? Por que as pessoas não estão tão indignadas quando morria na China? Na China morreu 4.634 pessoas e a gente estava desesperado aqui no Brasil. Né? Tá, um monte de fake news, um monte de coisa lá, desesperado. Ai, muita gente morrendo. A gente tem quase 17 mil mortos e as pessoas não estão mais indignadas? O que aconteceu, né, que tirou essa sensibilidade? O primeiro do mundo com mortes com coronavírus, ainda os Estados Unidos, que até o dia 18, então, estava com 90.694 mortes. Muita coisa também, gente. Então, o vírus é perigoso, sim. Para a maior parte das pessoas, acaba não evoluindo, né, para uma forma mais grave, mas muita gente acaba morrendo porque evolui, sim. E tinha, né, pessoas mais jovens não sofrem tanto com isso. Mas tem já, né, gente, várias pessoas mais jovens que não eram do grupo de risco que acabam entrando em óbito. Então, a gente também não pode generalizar para tudo, né? A gente está perdendo muitas vidas. Segundo gráfico, casos de coronavírus no Brasil. Então, o primeiro caso, 26 de fevereiro. Até o dia 18 de maio, 254.220 casos. A nossa curva, tanto de óbito quanto de contaminação, ainda está ascendente, ainda está crescendo. Ou seja, a gente ainda não alcançou o pico. A gente ainda não começou a decrescer a curva. Então, muita gente ainda vai se contaminar. Infelizmente, muita gente ainda vai morrer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não só pela gente, mas por todos à nossa volta. Isso não se trata mais de algo individual, se trata de algo coletivo. A gente tem que cuidar da saúde no coletivo, certo? O que a gente viu na aula de hoje, então? A importância dos estudos genéticos para o Covid-19. Então, a gente viu que vários desses estudos dão para a gente caminhos a seguir para os tratamentos, para a possível vacina, para evitar a contaminação. Viu também a estrutura do vírus, o porquê que ele leva esse nome, né, das espículas que formam a coroa em volta dele, que ele é um vírus que tem RNA como material genético, por conta disso ele sofre mutação de uma forma muito mais rápida. A gente falou dos sintomas principais, falou da profilaxia, mostrou a curva ali do desenvolvimento, os casos atuais, né, os números assustadores. Então, eu só venho puxar a orelha de vocês no sentido de cuidem de verdade, gente, de vocês, das pessoas próximas a vocês e até de quem vocês não conhecem. Usem máscara quando precisar, só saiam quando precisar de verdade mesmo, tá? Então, não é um momento muito bom, eu sei, a gente fica agoniado, eu também já estou agoniada em casa, mas a gente tem que ter esses cuidados, né? É grave, é sério, então a gente tem que se cuidar, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. A gente encerrou hoje a aula do trimestre, gente, a nossa 15ª aula. Nas próximas aulas a gente volta a falar conceitos de genética com o Azão, Azinho, que eu sei que vocês estão com saudade. Então aproveitem esse tempo que a matéria é um pouco mais tranquila para colocar tudo em dia, né? Para tirar as dúvidas que ficaram lá de trás, porque a gente vai precisar daqueles conceitos para continuar a matéria, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil, mas também não é grandes coisas. Então se você já entendeu a matéria, ótimo. Se você não entendeu, aproveite esse tempo para tirar as dúvidas, porque a gente vai precisar dos conceitos antigos, certo? Então, eu espero vocês na próxima aula. Não me deixem aqui esperando.
E é uma honra sempre estar aqui com vocês.